Oi, meu nome é Luana, sou estudante de Engenharia Mecânica na Unopar de Luiz Eduardo Magalhães. Estou aqui hoje para explicar sobre eletricidade estática. A eletricidade estática é o acúmulo de cargas elétricas na superfície de um material, que geralmente é isolante ou não condutor de eletricidade. Para entendermos isso melhor, partimos do princípio de que todos os objetos físicos são compostos por átomos. Dentro de um átomo existem prótons, elétrons e nêutrons. Os prótons são carregados positivamente, os elétrons são carregados negativamente e os nêutrons são neutros. Portanto, tudo é composto por cargas. Cargas opostas se atraem, assim como cargas se repelem mutuamente. Na maioria das vezes, as cargas positivas e negativas são equilibradas em um objeto, o que torna esse objeto neutro. Quando há um desequilíbrio entre as cargas positivas e negativas em um objeto, acontece o que chamamos de eletricidade estática. Essas cargas podem acumular-se na superfície de um objeto até que se encontre uma maneira de ser liberada ou descarregada. A eletricidade estática ocorre quando cargas positivas ou negativas permanecem na superfície de um objeto. Existem várias maneiras das quais essas condições podem ser causadas. Uma maneira é pela fricção de certos materiais em conjunto, ou sua separação. Outra forma que a eletricidade estática é comumente vista é quando o material carregado é aproximado de um material neutro. Isso é chamado de indução eletrostática. Também é possível causar a separação de cargas elétricas estáticas através da pressão de um determinado material ou utilização de calor em outros materiais. Quando dois materiais diferentes são colocados em contato e então separados, alguns elétrons da superfície exterior podem ser capturados pelo material que está mais perto de preencher sua camada externa. Isso resulta em átomos de um material com excesso de elétrons, carga elétrica negativa, e outros materiais de falta de elétrons, tendo uma carga elétrica positiva. Descargas eletrostáticas. A descarga eletrostática, ou ESD, é um fenômeno normal que consiste na transferência de cargas entre dois corpos em potenciais diferentes. A eletricidade estática normalmente é imperceptível para nós. Em dias secos, fica mais fácil experimentar os efeitos da eletricidade estática. Ao atritar um cobertor ou roupa de lã ao nosso corpo ou a caminhar através de um carpete espesso e tocar numa superfície de metal, como uma maçaneta ou abrir uma porta de um carro, podemos sentir um pequeno choque e até mesmo será possível ver uma faísca luminosa. Isso ocorre devido à transferência ou descarga de carga elétrica entre você e a porta do carro ou a maçaneta. Tensão da descarga eletrostática. Tensão de descarga de efeito. Até 3.500 volts não sente e não ouve. Acima de 3.500 volts pode sentir. Acima de 4.500 volts pode ouvir. E acima de 5.000 volts pode ver. Danos causados por ESD. Os danos causados pela ESD, ou descarga eletrostática, nos componentes e circuitos eletrônicos podem ocorrer desde sua fabricação até a instalação no cliente final. Os danos causados pela ESD geralmente são classificados em falhas catastróficas e falhas latentes. Falha catastrófica, quando o componente se danifica imediatamente, e falha latente. Na falha latente, o dano ocasionado pela ESD não é imediatamente perceptível. O componente que foi atingido sofre degradação de desempenho ou redução de expectativa de vida. Métodos básicos de controle de ESD. Os componentes ou circuitos eletrônicos só devem ser manuseados em uma estação de trabalho protegida, ETP, contra ESD. Todo material isolante deve ser removido da área de trabalho. Qualquer pessoa que estiver manuseando componentes ou circuitos eletrônicos deve possuir treinamento adequado e estar conectada à terra utilizando-se uma pulseira aterrada ou calcanheiras. As calcanheiras só são aplicáveis em áreas com piso dissipativo.
Todo material isolante deve ser removido da área de trabalho ou devem ser neutralizados através de uso de um ionizador. Deve ser utilizado um avental com proteção de ESD para cobrir as roupas que normalmente são geradores de ESD. De campo elétrico. Uma forma de interpretar a força eletrostática entre duas partículas com carga consiste em admitir que cargas elétricas criam à sua volta um campo de forças que atuam sobre outras partículas com carga. Se colocarmos uma partícula com carga Q num ponto onde existe um campo elétrico, o resultado será uma força elétrica F vetorial sobre a partícula. O campo elétrico E vetorial define-se como a força sobre a partícula, por unidade de carga. De processo que se utiliza eletricidade estática é a pintura eletrostática, que é um processo de pintura que tem como finalidade o revestimento de ferro, alumínio ou outros metais com películas de polímero termoendurecível colorido, pó de poliéster. Bom, esse processo de pintura garante a flexibilidade da peça sem ofender a pintura. Quando uma peça é pintada, a tinta recebe uma carga elétrica oposta à peça, fazendo com que a tinta se fixe no material, em que corpos de cargas opostas se atraem. A chapa magnética, que fica logo abaixo do vidro em que você coloca a original, é carregada com cargas positivas ao ligar a máquina. Ao contrário, o túner, que não é tinta, mas um pó formado por partículas de plástico, tem como característica ser dotado de cargas negativas. Uma vez ligada, a luz ultravioleta que passa pelo original atravessa a parte do papel que não contém imagens, ou seja, a parte branca. Enquanto isso, as partes que possuem algum tipo de inscrição barram a luz. Essas partes continuam com carga positiva, diferente daquelas que a luz não conseguiu atravessar. A parte positiva será a imagem preta vista ao final do processo. Uma vez que a carga positiva e negativa se atraem, o túner e a parte positiva remanescentes à chuva de luz anterior acabam juntas na chapa logo abaixo do vidro. Porém, é preciso que a informação colada na chapa migre para a folha do papel. Para isso, a máquina copiadora deixa a folha de papel também com cargas positivas, porém mais forte do que aquelas da chapa. Dessa forma, o pó plástico é obrigado pelas leis da física a migrar novamente, desta vez no papel. Entretanto, uma vez pronta a imagem, é preciso fazer com que ela cole no papel sem necessidade de utilizar nenhuma lei de física. Para isso, a máquina copiadora possui 2 rolos aquecidos por lâmpadas e coberto de teflon, para que o pó não grude no aparelho. Ao aquecer os rolos, o pó plástico da folha é derretido e aparece assim como uma tinta no final do processo. Com isso, você recebe sua cópia quentinha e idêntica à original, porém em preto e branco. Eletrização por contato. 2 corpos, A e B, sendo A positivamente eletrizado e B um corpo neutro. Quando colocamos esses corpos em contato, as cargas positivas do corpo A atraem as cargas negativas do corpo B. Veja o exemplo. A eletrização por atrito ocorre quando existe fricção entre 2 corpos, inicialmente neutros, de materiais diferentes. Vou atritar o balão. A eletrização por indução acontece com a presença de um corpo indutor e um corpo induzido.
na qual esse processo não há contato entre os corpos, e assim o corpo induzido vai adquirir uma carga contrária do indutor, assim como o balão e os papéis. Os papéis. Pronto, sim. Vou demonstrar no vídeo. Ok. Mais uma experiência concluída. Eletrostático, ele é utilizado para demonstrar os fenômenos de atração e repulsão. Ele é muito útil para a compreensão de processos de eletrização e na visualização de um dos principais princípios da eletrostática. O Ronivon vai fazer o experimento aqui. Vamos pegar um papel higiênico, indução, mais um teste. Pode ver que ele está tendo uma atração. Deixa eu parar para a gente fazer o segundo teste. Vamos ver aqui. O papel higiênico. Pronto, está tendo uma atração. Vou puxar para a experiência está bem mostrada, como ele realmente tem uma atração, com canudos, pegando papel higiênico. E está aí a experiência mais uma vez. Exatamente. Pronto. Bom, gente, nós somos do curso de Engenharia Mecânica e estamos aqui para falar sobre a bobina de Tesla. A bobina de Tesla foi criada por Nikola Tesla por volta de 1890. É um transformador ressonante capaz de produzir tensões altíssimas e de uma elevada frequência. Nós escolhemos uma bobina de Tesla caseira para demonstrar para vocês como que funciona. Essa bobina de Tesla caseira que a gente construiu, ela foi formada pelos seguintes elementos: tubo PVC, fio de cobre esmaltado, que por sinal o fio de cobre ele tem que ser enrolado no sentido correto, muito próximo. A gente usou também transitor, resistor, conector para bateria, uma bateria de 9 volts, lâmpada fluorescente, esse cabo aqui que é recomendado 30 centímetros, cola quente para a gente poder estar colando na base aqui a bobina, os fios. A gente precisou também de um ferro de solda com arame para a gente estar podendo fazer as emendas dos cabos. E uma base que não conduz a eletricidade. A bobina de Tesla caseira, o fundamento dela ela gera um campo elétrico e a lâmpada fluorescente, por conter mercúrio, quando ela recebe a energia que vem da bobina, ela produz um foco de luz, provando assim que os opostos se atraem. Como a gente está vendo aqui na demonstração, quando a gente chega próximo aqui, a lâmpada se acende, e esse acendimento da lâmpada dá devido à carga positiva e negativa usada entre ambos, da bobina de Tesla e a lâmpada fluorescente. Esse era o fundamento da bobina que a gente fez para demonstrar para vocês que tem como essa bobina de Tesla caseiramente a gente fabricar. Essa era a nossa demonstração. Ok? A gaiola de Faraday foi um experimento conduzido por Michael Faraday para demonstrar que uma superfície condutora eletrizada possui um campo nulo em seu interior, dado que as cargas se distribuem de forma homogênea na parte mais externa da superfície condutora. Para isso, vamos demonstrar no experimento. O Antônio vai tentar me ligar.
E agora eu vou colocar o celular aqui dentro e isolar. Agora ele vai tentar ligar de novo. Como podemos observar, não foi possível completar a ligação, pelo fato de que esse papel alumínio não deixa passar os raios. Pronto.